Galera, eu finalmente encontrei a solução para acabar com a polarização no Brasil. É muito simples, a gente vai dividir esse país em dois. Tudo Como é que é? que é de esquerda vai ficar com a esquerda e tudo que é de direita vai ficar com a direita. Isso. Na música a gente vai ficar com Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Maria Bethânia, Maria Gadu, Nando Reis, Zeca Pagodinho, Gal Costa, Emicida, Mano Brown, Arnaldo Antunes, Marisa Monte. E eles ficam com o Zezé de Camargo e o Latino. Na TV e na cinema a gente fica com Bruno Galhaço, Wagner Moura, Celton Mello, Paulo Betti, Marieta Severo, Fernanda Torres, Fernando Montenegro, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Leandra Leal. Eles podem carregar o Mário Frias pra lá. Essa agora foi forte. Na literatura a gente fica com Jorge Amado, Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, João Albaldo Ribeiro, Luiz Fernando Veríssimo. E eles ficam com Olavo de Carvalho. Na intelectualidade a gente fica com Raduan Assar, Noam Chomsky, Leonardo Boff, Jamila Ribeiro, Mariana Chauí, Frei Beto. E eles ficam com... ninguém, né? Não, pelo amor de Deus, não. Vem da van, não. Sai pra lá, velho da van. O que foi? Não gostou? Não gostou? Não, pode sair, sai. Não gostou porque é comunista. A esquerda fica com carnaval, trio elétrico, parada gay. Eles ficam com as motocicletas e desfile de tanque velho. A gente fica com a CLT, 13º, férias, salário de família, seguro-desemprego, FGTS, escala 5x2. E eles ficam com a escala 6x1. E com mulher ganhando menos porque engravida. A gente fica com SUS, Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, Pronatec, Luz para Todos. Eles ficam com os maravilhosos projetos criados pelo mito. Só que tem um problema aqui, galera, e o pobre de direita? Eu sinto muito dizer, mas a elite não vai aceitar vocês do lado deles. Me fudi! Afinal, não basta você achar que é de direita e não ter capital, né? Mas como a gente é de esquerda, a gente não discrimina e vamos deixar vocês ficarem por aqui. Talvez finalmente vocês entendam de uma vez por todas o lado que vocês realmente pertencem. Eu não estou suportando mais! Interrompemos nossa programação para o horário ridículo. Se for eleito, vou lutar pela melhoria da saúde, na educação, no incentivo ao... Caralho, no saneamento básico. Vambora, meu primeiro. Já começou com baixaria. Kid Bengala, aqui não tem moleza. Sou pau pra toda hora. Me dê sua proposta, volta em Paulo Bosta. Tem projetos como o Álcool Livre Já, onde todos poderão beber onde quiser sem pagar nada. Com ele, com a mãe dele que eu conheci também, com a Vânia, que é sua mulher. Roubando rosas, as melhores ideias são as perigosas. Se acomode ou se incomode. Vote legal, vote Alain Pica-Pau. Olá, meus roleitores e minhas roleitoras, eu sou o Rola, candidato a deputado estadual. E eu sou Bola, suplente do candidato Rola. Vote em mim, porque se Rola entrar, é com bola e tudo. Ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece seu voto. Então vote ninguém pra vereador. Ninguém sou eu, viu? Meu voto é do Lobão, meu voto é do Lobão. 40-666, o voto é do Lobão. Foi ele! Vamos prometer, nós vamos aumentar o salário e nós vamos diminuir mais o serviço e nós vamos dar mais tipo um tempo assim de descanso, aforgue pro trabalhador, né? Se você... Quero 10 mil votos pra comprar uma Hornet e um Honda Civic. Mas o que der pra fazer, nós iremos fazer. Efraim, 25780, um Fábio Sato 23. E é porque é mesmo. Deu pro nós. Deu de fora. Este programa de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário.
tarde, boa noite, aqui no canal do Professor Roberto, aqui mais uma vez começando essa semana, que traz muitas novidades, fica ligado, que hoje à tarde a gente tem nosso canal do TikTok, nós temos a nossa live ao vivo a partir das 16 horas, e logo à noite mais uma live, dessa vez aqui no canal do Professor Roberto no YouTube, falando sobre tudo aquilo apanhado durante o dia, e no TikTok falaremos o que aconteceu no fim de semana, inclusive sobre o debate de ontem na Band, no qual o Lula nem o Flávio Bolsonaro estiveram presente, o Lula uma estratégia realmente correta de não aparecer lá para não ser atacado para aquele bando de chacal que tá lá, que não apresenta nenhum tipo de proposta para discutir para a nação. Exatamente! Vai falar sobre isso agora! Olha só o que foi ontem na Band, gente! Eu perdi o meu tempo! Não ganhei meu tempo, porque se eu vi aquelas quatro aquelas lorpas da direita, que são umas lorpas, que não tem proposta nenhuma proposta de construção de nação, nada para o trabalhador, nada para a periferia, nada para o povo pobre brasileiro para tentar melhorar ainda mais a vida. Pelo contrário, só tristeza, só bater em cima do Lula. Só isso que eles sabem falar. Eles não apresentam nada. A questão da segurança é matar pobre da periferia, né? Tudo para eles é criminoso. Enquanto que os ricos dos condomínios ficam lá numa boa. Eles é que têm o dinheiro que trazem a droga para dentro do país. Não, eles não têm culpa nenhuma porque pertencem à elite. E a elite deles, exatamente. Outra coisa é a economia. Vamos cortar tudo. Cortar o quê? Aposentadoria, desvincular o aumento do salário mínimo, desvincular o dinheiro da saúde, desvincular o dinheiro da educação, né? Acabar com o Bolsa Família, acabar com Minha Casa e Minha Vida, é isso. Eles querem acabar com todos os programas sociais, os programas de transferência de renda, os programas que dão ao povo trabalhador, que é a maioria do povo brasileiro, e que é o que vota nas eleições. Querem cortar tudo em benefício de quem? Da Faria Lima, da burguesia, dos caras que não produzem riqueza, dos caras que sentam com o bundão atrás de uma escrivaninha, que não trabalham 3 horas por dia, olha lá, enquanto isso são contra 6x1. São contra acabar 6x1. Por que eles são contra 6x1? Porque o trabalhador tem que trabalhar que nem escravo. Essa aí é a mentalidade do Renan Santos, a mentalidade lá do Zema, a mentalidade do Caiado e mais aqueles outros que estavam lá junto, lá que não fede nem cheira na política. Mas estavam lá para trabalhar. Então o que eles veem nisso? Eles não têm, é o mesmo programa do Flávio Bolsonaro. Se vocês viram aquela entrevista de quem vai capitanear a economia num caso de vitória do Flávio, vocês viram. É corte em cima de você, aposentado e pensionista pelo BPC. Tu vai perder. Aposentado e pensionista, como eu, aposentado, vai perder a desvinculação do aumento de salário todo mês. É isso aí. É acabar com a gente que trabalhou a vida toda nesse país, né? E vai perder o poder de compra. E daí o Brasil vai cair na bancarrota. Por que eles querem fazer isso? Para sobrar mais dinheiro para Faria Lima, para os mais ricos botar ali no CDBs, comprar dinheiro público, comprar, né, papéis. Enquanto que eles ficam lá sentadinhos a vida toda, mamando as custas minhas, custas tuas. É isso aí. É o mesmo programa do Flávio Bolsonaro. Ou a gente dá um ponto final nisso, elegemos o Lula no primeiro turno e mandamos essas pragas de volta, né, pra cova da história, novamente, e pro armário da história, e selar com bastante, né, com bastante cadeado e jogar no rio. Que é o que eles merecem, porque eles não querem construir o Brasil. Não querem continuar, querem que você continue aí, pegando o ônibus às 4 horas da manhã, indo pro serviço, voltando às 8 horas, trabalhando de sol a sol. É isso aí, de segunda a segunda. Tu tá contente aí? Tu aí, que se diz aí uberizado, empreendedor, no momento que tu detonar tua moto numa esquina, ou cair de moto, acabou o empreendedorismo. É isso aí, sem nenhum tipo de estabilidade, sem nenhum tipo de proteção social. É isso que vocês querem? Bote nesses caras da direita. Vão bem, eu voto no Lula. E você? Então coloca o capacete que lá vem pedrada. E tem uma coisa curiosa acontecendo de outro lado do planeta, do outro lado do mundo. A Austrália acaba de criar uma proteção inédita para entregadores de aplicativos. A Austrália comunista agora. Olha, o trabalhador australiano ele passa a ter uma remuneração mínima, 31,30 centavos de dólares australianos por hora. Isso chega a ser mais ou menos aí R$115, que é obrigado ele ter ali já garantido por hora por estar trabalhando para esses aplicativos, além de seguro contra acidente de trabalho e outras garantias. Aí eu fico aqui pensando, rapaz, onde foi? Gente, onde foi que a gente já viu uma história assim parecida? Coloque aqui nos comentários, não tô lembrando. Ah, sim! Foi aqui no Brasil, foi em governo de Lula. Só que aqui, a elite, os empresários, a extrema-direita convenceu o gado que isso era ruim para os trabalhadores, que era só mais uma forma desse governo mau taxar o cidadão de bem. Só pra você entender, os entregadores de aplicativo, os motoristas de aplicativo, eles pagam cerca de 1%, 2% de imposto. Tem a Uber, a iFood paga por isso. Hoje vai pagar 25% de imposto. Vai trazer um prejuízo para toda a população. É inadmissível esse tipo de votação. Fora a questão de PVA ecológico, tem aí o imposto que fica girando, que eles vão determinar alguns produtos, a bel prazer, que vão receber imposto aí desproporcional. Então tá tudo, ou seja, deveria estar eliminando o IPI, recriaram aí o IPI de uma outra maneira com outro nome. Enfim, muito ruim essa proposta. Porque era para desburocratizar, veio para piorar. Exatamente. E essa ideia de Robin Hood, de falar que vai arrancar dos ricos para dar pro pobre, é mentira. Tá arrancando é dos pobres. E é eles que vão pagar os pagos. O governo acaba de anunciar a taxação de 27,5% sobre os transportadores de aplicativo aqui no nosso país. Vocês vão pagar mais caro por esse transporte e o trabalhador vai receber menos pelo transporte feito. Por quê? Todo imposto colocado sobre uma relação voluntária empobrece ambas as partes. Vocês vão perder dinheiro, o trabalhador vai perder dinheiro. Somente nessa relação, quem vai sair lucrando vai ser o governo. 2 horas depois... Taxar,
Porque quando o governo brasileiro, lembre, quando o governo brasileiro começou a discutir uma regulamentação de trabalhadores de aplicativo, a proposta envolvia exatamente o quê? Coisas como garantia de remuneração mínima, proteção previdenciária, transparência dos algoritmos, dos mecanismos aí, que os caras não sabem exatamente como é que roda, quanto é que ele ganha, né? E a proteção para quem trabalha, porque o cara dá a bicicleta, a moto ou o seu carro, ele é que dá toda a manutenção, ele é que bota a gasolina, que bota tudo, ele carga com tudo. E quando sofre um acidente, aí te vira! Gente, em 2025, vocês lembram que o governo criou, inclusive um grupo de trabalho, para tentar avançar nessa regulamentação para garantir um ganho mínimo para os entregadores. Uma das propostas que era defendida pelo governo, previa um piso de, olha lá, é R$115 por hora. Aqui era R$10 por entrega, garantir pelo menos R$10 ali, já garantido por entrega, acrescido de um valor por quilômetro. Quanto mais distante, né? Muito justo, né? Também foram discutidas medidas de transparência dos algoritmos, né, para proteção para os trabalhadores. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Em vez da discussão chegar para o trabalhador como o governo quer criar direitos para você, meu amigo trabalhador. O gado recebeu a mensagem assim: o governo quer taxar você, é o taxade. E quando você coloca essas duas narrativas, uma do lado da outra, aí a coisa parece surreal. Aí não dá. Na Austrália, o entregador terá remuneração mínima e seguro contra acidentes. Aí aqui no Brasil, regulação, vão taxar o entregador e vão acabar com a sua liberdade de trabalhar. Então quer dizer, o Brasil deveria ter sido o pioneiro. Por isso que quando eu li a matéria, eu disse, pioneiro, coisa inédita. Mas não, aqui era pra gente ter sido pioneiro se não fosse a manipulação da extrema direita. Se não for, vamos dar os parabéns para Nicolas Ferreira. Videozinho de fundo preto. E olha, gado, como você foi enganado, já tá valendo na Austrália, já tá valendo. O entregador, ele continua podendo trabalhar por aplicativo, continua existindo a flexibilidade, continua existindo o pagamento por entrega, a Uber Eats, ela é DoorDash, né, continua funcionando, não foi fechado nada. O que mudou é que agora existe um piso de remuneração e proteção contra acidentes. Ou seja, o aplicativo continua sendo o aplicativo. Só que o trabalhador deixou de ser completamente desprotegido e tem uma ironia maior. Mas antes da ironia maior, deixa eu dizer, você é novo aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, eu nunca tinha visto esse cara de óculos, New Waves. Olha só, aqui a gente pega a notícia, coloca o contexto histórico, o contexto político, o contexto filosófico, o geopolítico, a gente fala aqui um pouquinho de economia, né, e de direito, mas tudo de humor. E numa linguagem que você possa entender e gostar de política. Mas então vamos lá. A ironia maior é que quando essas mudanças começaram a ser discutidas aqui no Brasil, empresas, os empresários do setor que ganham milhões, bilhões, disseram que se regulamentasse ia aumentar os custos e, consequentemente, ia ficar mais caro as entregas. E essa possibilidade virou um dos principais argumentos de não querer a regulamentação. Então nem os entregadores queriam e nem muitos gados que compram pelo iFood também não queriam, né? Agora veja na Austrália, canguru, as empresas também levantaram essa possibilidade do aumento de preço. Sim, só que depois da aprovação dessas regras, a Uber Eats e a DoorDash afirmaram que não pretendia simplesmente repassar esses custos para os consumidores, buscando ganho de eficiência de operação. Percebe aí a diferença? Existe uma discussão legítima, gente, é para discutir, uma discussão legítima sobre quem paga a conta dessa melhoria para o trabalhador. Isso é perfeitamente debatível. O consumidor, ele pode pagar uma parte? Pode. A empresa pode absorver um pouco do custo? Pode. O trabalhador pode ganhar mais? Também pode. E é justamente por isso que precisamos discutir o assunto com números, com evidências, coisas palpáveis, usando com a base científica, uma base jurídica, porque quando alguém reduz toda a discussão a querem taxar o trabalhador, aí, meu amigo, nem tem discussão. Acabou a discussão antes mesmo de começar. Aí chegamos a um ponto mais importante. O trabalhador brasileiro de aplicativo, ele não precisa, não é necessário, ele não é obrigado a ter que escolher entre duas coisas, liberdade ou direito, porque é sempre assim, né? A extrema-direita, ela quer botar a elite, ela quer botar pra ti, os empresários querem botar pra ti, que, ou liberdade para trabalhar, ou mais empregos, né? Ou menos direitos. Não precisa ser assim. E o trabalhador vai ter que decidir um dia, menos direitos e emprego, ou todos os direitos e desemprego. E é justamente isso que aconteceu naquela discussão lá atrás com os motoboys, com os entregadores de iFood e com o dito, né, empreendedor de aplicativo. Exatamente. Vocês viram que na Austrália os motoboys, pessoal que trabalha com uberização, já está ganhando um valor fixo a cada entrega, a cada quilômetro rodado.
já ganha um valor. Foi colocado pelo governo para as Big Techs, para as empresas, né, de aplicativo, que são obrigadas a pagar um salário fixo para os seus trabalhadores. Aqueles que entregam, aqueles que trabalham além do horário, esses, além de receberem, já estão ganhando um seguro de acidente. E quando essa mesma discussão foi colocada aqui pelo governo Lula, qual foi a reação da direita? Insuflar a base de vocês aí que trabalham com aplicativos para serem contra o ganho que vocês teriam. Ou seja, pegaram na ignorância do povo. Pegaram na ignorância dos motoboys, porque a maioria da classe não tem formação nenhuma, largou os estudos, não lê nada, não tenta se aprofundar de nada, não sabe a diferença entre direita e esquerda, não sabe a diferença de quem está te ajudando, para aqueles que dizem que estão te ajudando, mas na realidade eles querem te ferrar. Os amigos da onça, os capitão do mato, aqueles que não estão nem aí pra ti, e que dizem que tu é um empreendedor, que é um baita empreendedor, mas quando tu te arrebenta na esquina com a tua moto, vê se eles te ajudam. Quem te ajuda é o governo, porque vai mandar o SAMU vai te dar os primeiros socorros, tu vai ser recolhido para um hospital que é do SUS, do governo, que tu não vai para o hospital particular, tu vai para o hospital público, onde tu é tratado, e se precisar tratar a sequela, tu vai fazer todo o tratamento dentro do SUS, que é o governo, que é fruto dos nossos impostos. Porque tu, que não escolheu ficar ao lado do governo, quando esse queria te dar segurança previdenciária, salário mínimo, um salário médio, tu não quis, mas usar o serviço tu quer. Essa é a realidade. E aqui o professor Roberto joga na tua cara isso aí, as tuas más escolhas. Agora, tu tá lutando e o governo quer que tu lute também. Porque o governo do Lula, ele é do teu lado, rapaz. Que tá aí me escutando aí. Motoboy que tá aí me escutando. O governo Lula, ele tá do teu lado. Ele quer que tu não passe fome. Ele quer, quando te arrebente numa esquina, tu seja bem tratado. Que a tua família não fique desamparada. Enquanto que esse pessoal da direita, eles só querem lucro pro bolso deles, às custas do teu sangue, às custas do teu suor. É isso. Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Caiado, Zema e toda essa cambada aí de deputados, candidatos a deputados da direita, esses caras querem te ferrar. E vem com esse xalalá, vem com esse somebody love pra cima de ti, querendo te cantar, dizer 171 que tu é empreendedor. Tu não é empreendedor, cara. Tu não é empreendedor. Tu é um explorado, é um fudido que nem todo trabalhador é. Tu é essa elite que ganha dinheiro às custas do suor do teu trabalho. Eles acumulam fortuna. E tu acumula dívida, tu acumula pobreza, tu acumula desvalida. Quando tu tá na chuva entregando o iFood, lá pro Granfino, do condomínio, ele tá dentro da casinha dele. Ele vai comer a comidinha que tá levando. E tu tem que comer marmita fria, que não tem local pra esquentar tua marmita. Ou tem que ficar com fome, sentindo o cheiro da pizza atrás, que tu tem que entregar. E vê se tu tem direito a comer um pedaço da pizza. Não, a pizza toda, o bolo todo, fica pro burguês. E agora eu te pergunto, quem é que tava do teu lado? Lá atrás, que queria colocar e tu tivesse direitos? É justamente os mesmos que te cantaram para ser contra o governo Lula, para te ver assim. Mas ainda bem que agora tem setores de aplicativos que estão se antenando, estão se organizando em sindicato, para justamente fazer que tu ganhe melhor, junto com o governo, que é um governo dos trabalhadores, ao lado dos trabalhadores, com pauta pro povo. Essa é a diferença. A diferença está aí, que nós temos um governo, e vamos reeleger esse governo, que ele sabe o lado que ele é, que é o lado do povo e dos trabalhadores. Enquanto que o outro lado pensa no bolso deles. Fica a dica aí, professor Roberto. Vamos se ligar. A Austrália? Como é que a Austrália não quebrou? Hein? Como é que os aplicativos lá na Austrália tiveram que se reorganizar? Tiveram que se adaptar? O dono dos aplicativos? Hein? O empresariado? Tiveram que se dobrar. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Eles vão ter que se dobrar ao Lula, ou o presidente da República. Mas isso só vai ocorrer se tu votar nele. Isso só vai ocorrer se tu estiver junto com ele nessa luta. Porque ele está disposto a estar junto contigo. Agora tu está disposto a lutar junto com ele? Contra essa burguesia que te explora? A escolha é tua, meu velho. E agora as eleições. E não adianta só votar no Lula. Tem que votar nos deputados, senadores, deputados estaduais, candidatos, que sejam realmente representantes dos trabalhadores e do povo brasileiro. Não em deputadozinho que te procura uma vez na vida e outra na morte. Só em 4 anos. Mas aqueles que vão lutar realmente por ti. É isso aí o recado do professor Roberto. Acorda, meu! Tu não é empreendedor. Tu é proletário. Mas a questão que eu quero falar com vocês agora é Malu Gaspar. Me chamou a atenção o nível de violência que ela tem usado nos comentários dela na Globo News. Eu sinto o ódio que vem dela, sabe? É muito pesado. Hoje ela fez uma matéria no Globo que eu desafio a alguém ler essa matéria e entender o que ela quis dizer. Casa usada por Lulinha foi alugada por dentista que disse à Lava Jato morar em Atibaia. É isso mesmo, depois vocês reflitam. Então, peraí, casa usada por Lulinha foi alugada por dentista. Então, peraí, a dentista usava a casa junto com Lulinha? Como é que é isso?
E a dentista disse à Lava Jato que ela morava em Atibaia. Mas e daí? E é esse nível de ódio, de ressentimento, que ela leva para os comentários. Outro dia, em outros assuntos, tá? Ela comentando de questão de segurança pública. Vejam a raiva que ela tem quando ela fala do governo Lula. No caso da segurança pública, a esquerda não faz uma proposta que pare de pé. O Lula anunciou uma medida que não falava nem em polícia, e era um programa sobre segurança. O que o presidente Lula quer para a segurança pública, né? Quando você pergunta para o presidente Lula qual é a sua proposta para a segurança pública, é o 4º mandato do presidente Lula. Qual é a proposta? Depois de governar o Brasil 3 vezes, o que é que o presidente Lula vai fazer no 4º mandato para resolver esse problema, se é que vai fazer alguma coisa? Olha, eu discordo, tá, de muitas opiniões que a esquerda tem, uma parte da esquerda tem sobre segurança pública. Eu, por exemplo, sou a favor de reduzir a maioridade penal para 16 anos, tá? Acho que com 16 anos a pessoa já tem porte físico, já tem consciência, já tem tudo para responder pelos crimes, enfim. Mas a pergunta que ela faz é muito safada. Aqui, já para começar a conversa, a gente tem que dizer que esse governo ele deixou pra gente aí a menor taxa de homicídios em 11 anos. Tá? Então já tem que pontuar o debate onde ele está. A gente chegou a ter 68 mil homicídios por ano, hoje nós temos 42. Tá? Então o número de homicídios no Brasil vem reduzindo, latrocínio, tudo. Tá? Roubo de cargas. Agora, eu diria que o governo Lula responde àquele que é o assunto quente na época que ele tá governando. Então lá em 2003, tinha muito aquela questão das lideranças do crime organizado, PCC, Comando Vermelho, etc. Que elas ficavam, por exemplo, o líder do Comando Vermelho ficava em Mangu, mandando no presídio, tendo regalias porque comprou os carcereiros. E aí, o governo, então, Lula, construiu os presídios federais de segurança máxima em áreas afastadas, justamente para isolar essas lideranças do crime organizado. Agora, a questão já não era mais essa. Não tinha ninguém mais falando de liderança, de organização criminosa, comunicando com o resto da quadrilha. Não, agora o assunto, eram 2 assuntos, na verdade. Roubo de celular. E o que o governo Lula fez em relação a isso? Ele endureceu as penas, foi a primeira coisa. Então, só pra vocês terem uma ideia, furto de celular dava 1 a 4 anos de cadeia. Agora é de 4 a 10 anos de cadeia. Ou seja, a pena mínima quadruplicou. Também aumentaram a pena de receptação, ou seja, quem compra esses produtos roubados, e aumentaram a pena de roubo, né? Roubo é quando tem o uso de violência, alguém apontar uma arma, uma faca. E aí primeiro reduziram a pena mínima, né, que era de 4 anos, a passar a ser 6 anos para qualquer tipo de roubo. E eles disseram, no caso de roubo de aparelho celular, computador ou tablet, a pena base é aumentada de 1/3 até metade. Tá? Então, isso na prática, os roubos de celular e computadores podem chegar de 13 a 15 anos de prisão. Bem, além disso, lançaram um programa, um aplicativo de celular, para desestimular o roubo e o furto, que é aquele celular seguro. Ou seja, você, com o número do e-mail do seu aparelho roubado, você consegue bloqueá-lo, né? Para que ninguém consiga mais usar esse telefone no Brasil. Bem, o outro problema de segurança pública que a população mais reclama, etc., é uma coisa que pega muito no Rio, mas tem em outros locais também do país, que são essas organizações criminosas que dominam territorialmente um local ali e exercem uma série de práticas visando o lucro, tá? E aí o governo foi criado nesse PL antifacção um tipo penal novo, que não existia no Brasil, que é o da organização criminosa ultraviolenta, que é quem utiliza grave violência associada a um domínio territorial, né? E são muito elevadas as penas disso, tá? Só essa pena base aí de você cair nesse tipo penal, 20 a 40 anos de prisão. Além disso, para melhorar a questão de inteligência, articulação entre as polícias e tal, ele mandou aquela PEC da segurança que o Alcolumbre barrou durante muito tempo, né? Ficou na gaveta dele. E agora, dia 21 de agosto, hoje, né, na verdade, ele despachou para a CCJ, enfim, despachou para a CCJ do Senado junto com a PEC que extingue a jornada 6x1. Então, assim, não dá para dizer que não fez absolutamente nada na segurança. Tá? Isso é um absurdo. É uma opinião absolutamente desqualificada. Dentro do processo democrático, é o que dá para fazer. Você propõe, você negocia, algumas coisas saem, outras não. Né? Teve resultados, né, positivos. Então, assim, essa história do cara que vai entrar, matar no peito e resolver tudo da noite pro dia e tal, que é o negócio do Bukele. Bem, isso aí é a solução autoritária. A solução autoritária, se a Malu é adepta da solução autoritária, só que ela não é compatível com o nosso regime constitucional, com a democracia, com a liberdade de expressão, né? Inclusive, ela deveria aprender com as colegas dela, Andréa Sadi e a Natuza, sobre isso, né? Porque elas apertaram os caras ali, o Zema, Renan Santos, que falavam que vão copiar o Bukele, e os caras passaram vergonha ao vivo. Vamos fazer um ponto a ponto aqui. Prisão sem mandado. Não acredito em prisão sem mandado. Ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial. Tem que ter ordem judicial. Dificuldade de acesso a advogados. Não, você tem que ter acesso a advogado. Julgamentos coletivos, o senhor já falou. Não, pelo amor de Deus. Prisões baseadas em denúncia anônima, perfil territorial e tatuagem. Não, pra você ser enquadrado como membro de uma facção, você tem que ter uma investigação prévia. Mas então o que o senhor vai fazer de parecido com o Bukele? Eu não entendi.
Pelo amor de Deus, eu acabei de falar, é o enfrentamento ao crime organizado, é a Mas intenção. essa é a forma, é a bula. Se essa é a bula... Não, a bula dele pode ter esses elementos. A construção de grandes presídios. E vocês percebem que a ascensão da Malu Gaspar dentro do Grupo Globo, ou seja, ela era só colunista lá desde 2021 do jornal, e aí quando vê, do nada, puxaram ela pra Rádio CBN, pra Globo News, ela faz até entradas na própria Globo Aberta, tá? E aí a gente vê que, na verdade, foi uma guinada, junto com a demissão da Daniela Lima e tal, era uma guinada da Globo News em curso, tá? Pra extrema-direita, né? E aí quando a gente vê agora como que eles têm trabalhado o noticiário nessa eleição, tá claro que era uma guinada, eles estão ajudando o Flávio Bolsonaro, efetivamente, tá? O noticiário deles sobre economia é criminoso, a gente trabalhou aqui isso durante essa semana, eles mentiram, inclusive, né? Eu, só pra fechar, peguei um trecho dela também, inacreditável, ela na CBN, ontem, dizendo que silêncio da campanha de Lula sobre o caso Lulinha fica insustentável. Outra mentira, né? O Lula falou sobre esse assunto um dia desses, não há silêncio nenhum. Ela mente, assim, sequencialmente, tá? Não tem consequência nenhuma. Ela disse que o Alexandre de Moraes ligou pro Galípolo pra falar de lei Magnitsky e, enfim, nunca comprovou nada, nunca mostrou mensagem nenhuma, prova nenhuma disso. Calunia as pessoas dessa forma, é impressionante. A questão do meu filho, eu vou dizer pra você, Evelyn, o que eu não sei se todo pai tem coragem de dizer. O meu filho sabe o que eu passei na vida. Ele sabe, ele viveu. Ele viu a mãe dele morrer por conta da Lava Jato. Ele jura por tudo que é sagrado que ele não tem nada. Eu acredito nele. Mas eu já disse aos advogados, ninguém vai pedir fechamento, sabe, de processo do meu filho. Eu quero que ele seja investigado, não tem problema nenhum. Eu só quero que ele faça como eu fiz. Fiquei 6,83 na cadeia. E saí com a cabeça mais erguida do que quando eu entrei. Porque só ele sabe a verdade. Ele jura que não fez. Se não fez, então brigue. Não se acovarde, brigue. Se você é inocente, vá à luta. A Polícia Federal intimou os peritos responsáveis pelo laudo privado a prestar novos esclarecimentos sobre os gastos da produção de Dark Horse. Em entrevista ao jornalista Paulo Motorim, o perito responsável pelo laudo admitiu que não sabe o destino final do dinheiro repassado por Daniel Vorcaro a Flávio Bolsonaro. Ele confirmou que a PF pediu informações complementares sobre as transferências e custos do longa-metragem. O perito explicou ainda que o laudo verificou apenas se o dinheiro chegou à produtora e foi registrado na contabilidade. Não foi analisado, porém, se esses valores pagos estavam de acordo com os preços de mercado, nem qual foi o destino do dinheiro depois dos pagamentos feitos. Enquanto o candidato do PL afirma que o caso está encerrado, a investigação sobre esses 62 milhões de reais continua em aberto. Fudeu de vez!